Olá. Olá, bom dia. Eu estou aqui já cumprindo o meu cronograma, né? O horário, em cima do horário, 10 horas. E só peço um minutinho que eu vou compartilhar o link para chamar mais pessoas para a gente começar a falar especificamente sobre o nosso tema de hoje, que é procrastinação. Bom dia, Luzia Bittencourt. Se puder, ajuda a compartilhar esse link para nós termos um papo bem bacana falando sobre procrastinação. Convida as tuas amigas, os teus amigos. Quem não, quem nunca teve um probleminha aí com a procrastinação e adiou alguns projetos, alguns trabalhos importantes em função de ir atrás de alguma coisinha, outra, deixando de lado o que precisava ser feito, não é? Me dá um tempinho que eu vou também compartilhar para chamar mais pessoas para acompanharem a nossa live. Já vamos começar o nosso assunto. Convidar as pessoas aqui, isso vai nos ajudar, vai dar uma interação bacana para que possamos discutir e entender também um pouco mais, né, que é a partir do nosso autoconhecimento que nós melhoramos, nos desafiamos, nos exercitamos para desenvolver melhores habilidades. Muito bem. Ok. Vamos aguardar mais um pouquinho, não é? Já nós iniciamos aqui. Bom dia, Sueli, tudo bem? Que saudade, menina, do tempo dos cursos de PNL, não é? Nossa, quanto tempo, né? Entrou pandemia, entraram coisas assim que nos tiraram um pouquinho daquele padrão de que a gente tinha de cursos e de treinamentos, não é isso? Mas estou com projetos novos aí, tá? Com muita coisa, com muita vontade, estudando bastante para trazer novidades aí para vocês, ok? Bem, para não... Eu sou assim, sou da seguinte opinião. O brasileiro tem mania de atrasar, né? Tudo bem, vamos deixar isso, a procrastinação também. Eu gosto de cumprir os horários. Em favor daqueles que estão no horário, não importa se é 1, se é 2, a Sueli já me conhece, né, Sueli, dos cursos, então nós vamos em prol de quem já está aí. Eu começo, isso vai ficar gravado, depois as pessoas podem assistir a hora que quiser e nós vamos dando continuidade a isso, ok? Muito bem, eu vou começar a minha fala com uma frase que meio foi invertida, né? Por que fazer hoje o que se pode deixar para amanhã? Não é isso? Isso se tornou praticamente como lema do procrastinador, das pessoas que às vezes acham que sempre amanhã dá tempo, sempre amanhã é possível, sempre eu busco um prazer imediato e eu posso deixar aquilo que talvez cause um certo desgaste, um desconforto, uma exigência maior, sempre para depois. Agora, eu nasci ouvindo, para que deixar para amanhã se eu posso fazer hoje? Não é isso? Então, se eu posso fazer hoje, por que deixar para amanhã? Olá, Daisy, nos ajudem aí a convidar as suas amigas, seus amigos, para que a gente possa ter um público mais bacana, ajudar mais pessoas aqui, tá bom?
Então, por que deixar para amanhã se eu posso fazer hoje? Não quer dizer que em todos os momentos, eu sou assim. Eu me considero também uma procrastinadora. Eu preciso, sim, olhar para mim com muita frequência, fazer um exercício de autoconhecimento, um autodesafio para poder superar determinadas características que nós como seres humanos temos. Por isso a importância do autoconhecimento e de se conhecer, né? De se questionar para que você saiba que caminho escolher, que caminho tomar, como é que você vai se desafiar, ok? Eu vou acompanhar algumas anotações que eu não quero perder o foco com vocês e passar tudo que eu tenho preparado. Bem, algumas perguntas da pesquisa que eu fiz esta semana, querendo saber a respeito de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico e de procrastinação. O tema que foi escolhido, que a princípio foi votado, foi procrastinação. E por isso estamos aqui falando de procrastinação. Entretanto, depois muitas pessoas, em especial mulheres, vieram falar comigo. Olha, eu entrei lá no Story, não deu mais para votar e eu já tinha anunciado a procrastinação. E realmente deu muita gente buscando também relacionamento abusivo, relacionamento tóxico. E eu vou numa outra live, então talvez até na próxima semana, aí eu vou verificar e vou avisar, falar também sobre este tema, que é o relacionamento abusivo e relacionamento tóxico. Mas bem, vamos lá. Hoje, uma das perguntas que me fizeram foi que o procrastinador, ele é um preguiçoso? E aí eu respondo já essa pergunta que não, o procrastinador não é um preguiçoso. Ele pode sim ser confundido com um preguiçoso, mas ele sofre muito. E falo com conhecimento de causa, porque como eu já disse para vocês, eu sou uma procrastinadora. Todos os dias eu preciso me desafiar, me policiar, me conhecer mais, entender quais são os distratores da minha vida. Então, muito obrigada, bom dia, Afonso. Nós precisamos ter foco. Então, essa pergunta não é um preguiçoso. A segunda pergunta: que técnicas são possíveis ser usadas para sair do vício da procrastinação? E aí eu vou dizer, eu gosto muito da linha junguiana. A linha junguiana a gente não fala muito em técnicas. Entretanto, existem algumas técnicas, algumas ferramentas, algumas estratégias que nós vamos falando durante a live que podem nos ajudar. E por isso é que eu quero pedir já para vocês, para quem está assistindo agora, para quem for assistir depois, quero falar da importância da desconstrução, a desconstrução daquela bagagem de conhecimento que a gente traz. Porque nós vivemos num mundo de muito conhecimento. Nós temos acesso a qualquer tipo de informação. Veja só, informação não se traduz em conhecimento real aplicado, ok? A internet está aí, nós entramos no Google, nós temos tudo imediatamente, a descrição completa sobre todos os assuntos, de forma mais superficial, de forma mais profunda, enfim, mas temos acesso a isso tudo. Porém, apesar de sabermos, de conhecermos, nós não nos aprofundamos, não colocamos em prática. Então, o que eu falar aqui, se o que eu falar fizer sentido, guarda e absorve. Se você conseguir colocar em prática uma das coisas, uma das dicas, das estratégias que forem citadas aqui, já vai estar de bom tamanho, porque pequenos movimentos, pequenos gestos, pequenos atos fazem grandes transformações na nossa vida. E não só na nossa. Quando eu vou me transformando, eu vou também afetando outras pessoas, fazendo com que as pessoas percebam que elas também podem ser afetadas, podem melhorar a sua condição. Não que elas tenham que ser melhores que ninguém, assim como eu. Não quero ser melhor que ninguém, mas faço tudo para que hoje eu seja um pouco melhor do que ontem. Não sou perfeita, ninguém é perfeito, sou cheia de falhas,
Agora, às vezes as pessoas acham, porque é psicólogo, né, tá imune a algumas questões. Não, de forma nenhuma. Nós somos humanos, precisamos fazer terapia, precisamos buscar ajuda e buscar apoio. E aí é outra pergunta que eu vou responder também. A psicologia pode ajudar a melhorar a procrastinação? E sim, eu digo que sim. Porque a psicologia, ela te ajuda no autoconhecimento, a desenvolver habilidades e estratégias para se fortalecer e para circular no mundo, para saber tomar decisões em determinadas situações. Acho que travou meu vídeo. Voltou. Então, voltando ali, desconstruir o julgamento. E quando eu falar, se você disser assim, mas isso eu já sei, eu falo outra coisa, isso eu já sei, eu sei que vocês sabem muito mais do que eu, muito mais mesmo. Entretanto, o que é posto em prática? O que importa é aquilo que você pode absorver para o teu dia a dia, para a tua vida. Então, vamos colocar em prática uma coisa que seja de hoje. E aí eu vou responder a primeira pergunta. O que é procrastinação? A procrastinação, ela é uma palavra latina, que ela vem do latim do deixar para depois. Então, é o ato de deixar para depois uma determinada tarefa que é importante, porém, eu faço qualquer outra tarefa menos importante para desviar um pouco dessa tarefa que é importante. Por quê? O nosso cérebro, ele tem uma dinâmica de buscar mais o prazer, de se aproximar do prazer e afastar-se da dor. E às vezes essa tarefa importante faz com que eu precise focar. E eu preciso determinar uma estratégia, e nós vamos falar um pouquinho de algumas estratégias para este foco. E esse foco faz com que você entre em contato com você, e deixando de lado todo o resto, e isso às vezes não é muito fácil. Nós, hoje, seres humanos, temos uma grande dificuldade de nos colocar em contato conosco mesmos. Então, isso é difícil. Por isso, perdão, vou precisar tomar água. A psicologia ajuda muito. E existem várias formas terapêuticas. Vocês podem procurar linhas dentro da própria psicologia diferentes. Se não se identifica com uma linha, vai se identificar com outra. Eu vou falar hoje, inclusive, aqui um pouquinho, de uma maneira muito breve, sobre um pouco da visão da psiquiatria, da psicologia, uma basezinha junguiana, da terapia comportamental e também do coach, que eu também sou coach, trabalho com PNL, programação neurolinguística. Então eu fiz um apanhado do conhecimento que eu tenho para que cada um perceba onde é que se identifica, porque não existe uma receita se eu disser aqui, faça assim, não vale, não é válido. Vai valer sim quando você se identifica com aquilo que faz sentido para você e que faz efeito na tua vida. Lembrem que eu falei, pequenos movimentos fazem transformações gigantes, mas o importante é se desafiar, exercitar este pequeno movimento a cada dia, ok? Bom, vamos lá. Diferente de postergar, né? Esse procrastinar é uma coisa. Eu me distraio com qualquer coisa, eu começo amanhã, eu vou olhar uma coisa, eu vou olhar outra, tudo me tira do foco. Tudo me tira daquilo que eu preciso fazer. Agora, postergar é diferente. É uma organização de tarefas, onde eu estabeleço horários, eu estabeleço prioridades e eu estabeleço um momento mais adequado para cada atividade, para cada tarefa. Então, faz-se uma planilha, talvez, uma relação, uma lista, eu não sei. Agora, cada um encontra o seu jeito. Lembrem que eu falo, sempre, cada um encontra o seu jeito. Vou falar um pouco da minha experiência a respeito de lista de tarefas. Certa vez, dentro desses processos de busca e aprendizagem, eu vou fazer uma lista, criei um cronograma, tudo assim, desde as primeiras horas da manhã, horário de atividade física, horário da minha rotina matinal, que depois eu vou falar um pouquinho dessa rotina matinal. Mas quando eu criei a planilha, eu me travei, eu paralisei, não saía do lugar. Aí eu fui entender que existia uma crença minha muito poderosa e que me dizia que eu não queria
estar sobre a autoridade de alguém, que alguém me mandasse. E essa lista, de alguma forma, olha que irônico que é, né? Ninguém estava me mandando, fui eu que criei. Mas eu criei uma estratégia, uma rotina que foi me exigida por mim. Então ali a minha crença estava gritando, estava brigando. Quando eu identifiquei isso, deixei um pouco aquela lista de lado, aquela planilha, aquele cronograma e relaxei. Dali uns dias eu me dei conta que eu estava fazendo exatamente aquilo que eu tinha programado. Tá certo? Então, alguma coisa registrou. A partir do momento que eu abri mão do controle, abri mão de querer estar rigidamente presa numa lista, eu consegui fazer, consegui executar, consegui trazer mais qualidade para o meu dia. E aí, mas eu não, na época eu não fazia mais daí lista, mas estava funcionando, estava tudo bem. Hoje, eu agora não tenho mais, aqui tá tudo rabiscado para mostrar para vocês. Mas eu sempre tenho a minha folhinha aqui do meu lado das minhas tarefas do meu dia. Eu inicio o dia já que ontem eu já escrevi o que eu teria que fazer hoje. Ao menos as coisas importantes. Porque aí existem coisas que são importantes, mas existem as que não são tão importantes. Existem assuntos urgentes e existem assuntos circunstanciais. E nós perdemos muito tempo com os assuntos circunstanciais. Eu vou sugerir uma leitura para quem estiver interessado de Tríado do Tempo. Ela vai falar muito sobre a administração do tempo. E aqui está muito especificado, muito claro, como você lidar com as questões que são importantes. Não é o caso agora, talvez um dia eu possa fazer uma live específica a respeito desse assunto, que é bem interessante, onde nós priorizamos os assuntos importantes, identificamos o que é circunstancial, que aquilo não vai precisar tomar o nosso tempo, para que não haja tanta urgência. Porque se nós não priorizarmos aquilo que é importante, por exemplo, eu preciso ir ao cardiologista. E se eu não vou, eu não faço as minhas consultas de rotina, eu não cuido da minha saúde, eu não dou a atenção necessária a esse assunto que é importante, o que vai acontecer? Eu vou cair no urgente. E o urgente vai me levar para o hospital. Não é verdade? Então, aprender a identificar. E esse livro ajuda muito. Então, eu gosto, eu já li ele várias vezes, uso nos meus trabalhos, mas nós vamos falar disso numa outra oportunidade, tá? Bom, diferente de postergar, né? E quando que a procrastinação se torna um problema? Quando ela atrapalha a nossa vida. Com o que ela faz, quando ela faz. Se vocês puderem ajudar, compartilhar aí, por gentileza, eu agradeço muito. Isso ajuda bastante a gente, né? Então, quando ela traz consequências negativas para a nossa vida, faz com que eu não entregue um trabalho, com que eu não faça uma tarefa que eu planejei e que dependo dela para realizar um sonho. Tudo isso vai atrapalhando a nossa vida. Portanto, procrastinar ele é um hábito e tem muitos motivos. Entre os motivos deste hábito que nós vamos adquirindo, se nós não pararmos para refletir, se não nos conhecermos, nós não vamos entender de onde que vem, mas muito desse hábito vem do medo. O medo do fracasso, o medo de ser julgado, o medo do que vão dizer. Esquecemos que nós somos únicos e que nós somos diferentes. Eu falo muitas, quem é meu paciente vai entender. Muitas vezes eu pergunto, qual que é o teu diferencial? E aí no começo eles ficam, eu sou organizado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pontual e tal. Digo, não. Eu sou sociável, eu sei lidar com as pessoas. Eu falo, não. Isso é importante, sim. Porém, o diferencial de cada um é ser ele mesmo. Ou seja, é ser você, é ser único, é não se comparar com ninguém. Para e pensa, as pessoas que você conhece, existe alguém igual? Agora, nós ficamos querendo nos comportar, nos vestir, fazer coisas, nos comparando com os outros.
Eu gosto dos exemplos da natureza e nós deveríamos aprender a usar isso a nosso favor, que é, você já viu uma árvore, uma frutífera, se comparando, uma laranjeira se comparando com um pé de manga? Um pé de limão querendo produzir laranjas? Um abacateiro triste porque ele não consegue produzir pêssego? Ou uma laranjeira tentando se travestir, se parecer com uma lima? Não existe. Ela é o que é. Eu sou o que eu sou. Eu também me comparei muito. Me sentia muito inferior, menos que qualquer pessoa. Algumas pessoas que me conhecem mais na intimidade sabem que eu tinha o que hoje eu sei, é fobia social. É medo de chegar perto das pessoas, de me aproximar das pessoas. Porém, hoje eu dou treinamento, dou curso de oratória, dou treinamento de programação neurolinguística, trabalho com um grupo de mulheres. Não tenho problema em chegar perto das pessoas, mas eu precisei me desafiar e entender. Eu sou única, não existe ninguém igual a você. Você é especial e não precisa e não deve jamais se comparar a ninguém. Entende? Olá, Stephanie, como vai? Bom dia para quem está chegando agora. Me desculpem se eu não estou conseguindo acompanhar todo mundo e às vezes perguntas porque estou sozinha aqui, mas se vocês têm perguntas, deixem as perguntas aí. Se eu não conseguir responder agora, depois eu faço questão de responder, ok? Muito bem. Outra coisa que também influencia, outro hábito, é a indecisão. Quando nós não temos certeza, não estamos seguros daquilo que nós queremos, nós procrastinamos, nós vamos levando. Então, por isso, de novo, eu volto, quando eu for falar da terapia junguiana, do quanto é importante eu me conectar comigo mesma, para me conhecer, para me entender, para estar mais segura, para tomar a decisão mais acertada. E aí eu tomo a decisão. Por quê? Nós controlamos as nossas emoções, o que nós estamos sentindo, os nossos medos, as nossas angústias? Controlamos o nosso pensamento? Não. Se eu tenho falta de alguém, se eu sinto saudade, se eu estou com pensamentos invasivos, nada disso eu consigo controlar. O que eu consigo é criar estratégias através eu controlo o meu comportamento, o meu foco, né? A minha decisão. Isso sim. O que eu quero então? Primeiro eu preciso estar segura do que eu quero, decidir e fazer. Isso eu controlo. O foco do que eu quero, do que eu desejo, eu controlo. Eu crio estratégias através dessas decisões que eu tenho. Agora, se eu deixar a critério do pensamento, eu vou ficar tomada a cada minuto por uma questão diferente. E eu não faço nada, vou ficar insegura e não vou conseguir tomar a decisão adequada. Outra coisa que também atrapalha muito e torna a procrastinação cada vez mais um hábito é deixar que os outros decidam por mim. Se eu deixo que a pessoa decida, aí vai indo, eu vou deixando, eu vou me acostumando e os outros também vão se acostumando e vão entrando nessa dinâmica e vão fazendo por você, e vão fazendo e você vai deixando. Então é uma via de mão dupla. Um contribui com o outro para se manter na procrastinação. Faz sentido isso? Conhece alguém que faz isso? Veja, não estou aqui para julgar ninguém. Eu me coloco no mais vulnerável dos seres humanos porque me faço de laboratório para me observar, para me entender, para poder trazer conteúdos, aliando aos estudos, às leituras que a gente faz. E é assim, somos nós. Somos nós, como dizem às vezes, né? Somos nós, somos seres humanos, seres maravilhosos e lindos que podem progredir e evoluir. Mas que sim, temos muitas sombras, ok? Como eu falei para vocês, eu falei um pouquinho que a psiquiatria tem uma visão, né, a respeito da procrastinação. Ou seja, tudo vai começar através de uma atividade que é importante, né? Você tem algo de importante, um trabalho para concluir, uma leitura para concluir, uma exigência do chefe, enfim, a começar pelas exigências do chefe. Vamos lá. Nós temos ativadas algumas crenças
Crenças também pode ser um tema para uma outra live. São ideias, são conceitos que nós temos porque nós aprendemos. Aprendemos na nossa família, na sociedade, na nossa cultura, toda a nossa origem, toda a nossa base em geral. A maioria delas estão lá na nossa infância. E essas crenças nós podemos ter crenças que nos fortalecem, que nos ajudam a realizar tudo o que a gente precisa, e temos crenças que nos limitam. Então, crenças que nos enfraquecem, que nos impedem de fazer aquilo que eu preciso fazer, e por várias razões. Às vezes, um mesmo motivo gera crenças diferentes em crianças diferentes. Quando nós falamos em gêmeos criados pela mesma mãe, pelo mesmo pai, eles percebem determinados eventos, determinados comportamentos de maneiras diferentes, certo? Então vai depender da pessoa, não é do evento em si, do que aconteceu, da situação. Isso vale muito para quem está cuidando das crianças, né? Nós precisamos prestar muita atenção como é que nós estamos construindo crenças para os nossos filhos, se estas são mais fortalecedoras ou se são mais limitantes. Para isso, é sempre preciso, em primeiro lugar, começar a ouvir os sentimentos. Mas vamos lá, vamos deixar para outra live esse assunto, tá? Então, uma das crenças é que ninguém manda em mim. Eu tenho o controle da minha vida. Então, quando eu tenho essa crença, se o patrão me pede para fazer alguma coisa, é função do meu trabalho e eu vou lá, mas lá a crença está me dizendo, ninguém manda em mim não. E eu vou deixando, aquela crença não vai. Quando você vê, você está lá no cafezinho, dali a pouco você faz uma outra coisinha que te pediram para fazer, dali a pouco outra coisa e assim vai, por causa de uma crença. E aí é por isso que quando você está procrastinando, você precisa se questionar, entender os motivos que estão te levando a esse desvio, a essa distração e te tirando do foco do que você deseja. Outra crença, a vida é curta e eu quero prazer imediato, prazer a todo momento. Então, é uma crença que nos limita e muito e nos faz procrastinar também, buscando aquele prazer do que eu quero agora. Ai, tem que estudar, tem que parar aquele tempo, deixar de dar uma olhadinha no Instagram, de dar uma olhadinha no WhatsApp para ver quem postou, quem não postou. E aí, o que vamos fazer? Outra crença, medo de fazer algo e não ter boa aceitação. Ou seja, eu posso falhar. E o julgamento, o que vão dizer de mim? Eu vou me sentir menos. E volto eu a dizer, você não é menos que ninguém, você é você. É diferente de todos, não é igual a ninguém. E nós precisamos aprender isso. Custe o que custar, precisamos aprender que somos diferentes. Não somos comparáveis a ninguém. E aqui eu vou contar uma história, vou contar uma historinha depois, tá? O perfeccionismo é uma crença também de que tudo tem que ser perfeito, tudo nunca está bom. Como eu contei antes, um pouco daquela perda, daqueles cursos todos no meu computador, era a ideia do perfeccionismo. Eu achava que nunca estava bom o suficiente para eu aplicar o curso. Eu tinha os cursos prontos e não acreditava que estava bom. Depois que eu perdi todos os primeiros cursos, aí eu comecei a aplicar. E aí ficou bom. Aí deixa eu ver o que a Janete está falando. Creio que um pouco desta minha procrastinação, mesmo sabendo que tenho muita competência, é isso mesmo, porém a crença do não merecimento que devo trabalhar. Isso mesmo, Janete, se descobriu uma coisa muito importante, que existe uma crença aí por trás. Agora é preciso desafiar essa crença, olhar com atenção para ela, questionar, e os questionamentos, os autoquestionamentos são importantíssimos, porque através do autoquestionamento o nosso cérebro entende, ele não deixa uma pergunta sem resposta. Nós temos aqui o neocórtex, que é onde nós temos os nossos filtros, nós estamos vendo, assistindo e eu vou filtrando conforme as minhas crenças, né? As nossas crenças vão criando situações para nos prová-las, né? Agora, quando eu faço uma pergunta, essa pergunta ela entra diretamente ao inconsciente, sem filtro nenhum. E a nossa mente inconsciente vai ficar procurando a resposta dela. Às vezes, muitas vezes, quando a pessoa já está mais trabalhada e às vezes não, a resposta vem de imediato.
Outras vezes ela demora um pouco mais, ou você vê ela daqui a pouco numa leitura, numa palavra, numa frase, numa figura, numa imagem que você vê, você, nossa, e dá insight. É aquilo. E você vai, como eu uso muito a minha analogia dos quebra-cabeças, como aquele quebra-cabeças que está lá todo espalhado, encontrou uma pecinha e vai juntando a outra. Dali a pouco você encontra outra peça. E assim é que nós vamos trazendo mais conhecimento a respeito de nós mesmos, que é o nosso autoconhecimento. Outra, além do perfeccionismo, é a ansiedade, aliada a esse perfeccionismo, também compromete muito e gera procrastinação. A ansiedade é algo que é natural do ser humano, porém, quando ela nos leva muito lá para o futuro e ela nos deixa lá e deixamos de viver o presente, deixamos de fazer as coisas que precisamos aqui, ela nos atrapalha e muito. A indisposição só pode fazer se estiver bem, se estiver com vontade. E aí eu volto naquela questão, a vontade, essa vontade que vem. Se eu for ficar à mercê da minha vontade, muitas vezes eu não vou sair da cama de manhã, entende? Então eu preciso, às vezes, encontrar a minha estratégia para organizar a minha manhã. Eu posso fazer uma live também para como encerrar o dia e como iniciar o outro dia, que é muito legal isso. É muito bacana você criar o teu novo dia, criar a tua lista das tarefas importantes, criar a tua rotina da manhã, abandonar o celular nas primeiras horas antes de você fazer a tua higiene, a tua rotina matinal, tudo que você precisa. Começar com o celular depois de um certo tempo que você vai determinar. Então, o que é preciso? Decisão, foco, né? Você precisa saber o que você quer primeiro, decidir que é aquilo mesmo, ter foco e agir. Então, ter constância nessa atitude, essa certeza que vai fazer com que você saia do lugar. Não, indisposição, então hoje eu não vou fazer. Não estou com vontade. Na primeira indisposição, você abandona tudo. Eu já fiz isso, tá? Muitas vezes. Mas não quer dizer que estou vacinada e que nunca mais vai fazer. Mas eu trabalho, eu exercito, eu busco, né, em mim, trabalhar para que eu vá melhorando e para que eu consiga fazer tudo isso de uma maneira diferente. Ser uma pessoa melhor a cada dia. Não melhor que ninguém, não melhor que nada, mas melhor do que eu já fui. E eu me sinto melhor, sim. Me sinto mais inteira, mais completa, mais transparente, com mais capacidade para chegar aqui e poder partilhar alguma coisa, para poder ajudar alguém a trazer um pouquinho mais de esclarecimento para resolver as suas próprias questões. A falta de capacidade, ou seja, de novo, não consigo, não tenho competência, não sei o suficiente. Não é assim. Nós vamos aprendendo na jornada, nós vamos aprendendo a caminhar no caminhar. Se nós ficássemos lá no berço ainda, quando começamos a engatinhar, mas eu não sei caminhar, né? Você ia sair do lugar? Não iria experimentar, não ia tentar levantar, cair, levantar de novo, dar os primeiros passos. Mas eu não sei correr, então eu vou ficar aqui dando passinho. Na verdade, é necessário engatinhar, levantar, esforçar-se, cair, levantar, frustrar-se, aprender a superar a frustração e seguir caminhando. E depois correr, no tempo certo, do jeito certo. E às vezes a gente cai também. Você vê, nós caminhamos a vida inteira, todos os dias. E às vezes nós caímos. Então por que nós não podemos levantar quando nós falhamos em alguma outra questão comportamental? Podemos sim. Nós temos permissão, ok? Mas você é quem tem que dar a sua permissão. Existem desconfortos, né? Às vezes um desconforto muito grande, ou por você não ter conhecimento total a respeito daquele assunto, ou por ser percebido por você como algo muito difícil, ou como algo perigoso. Então você precisa começar a conhecer mais sobre o assunto, sobre você, para você desmistificar aquilo que está passando, né, por dentro de você, no teu sentimento. E as desculpas procrastinadoras, existem muitos. Por exemplo,
muitas, né? Nós achamos todas possíveis. Tem muito tempo ainda, falta muita coisa, eu preciso me preparar melhor, eu não sou tão boa quanto a outra, eu não sei bem sobre esse assunto, enfim, são muitas atividades que nós vamos buscando, filmes, distrações, socializar com amigos, mensagem, e-mail, WhatsApp, arrumar guarda-roupa, lavar roupa, fazer comida, fazer um passeio, enfim, nós vamos ter milhares de desculpas. Então, nós vamos estar sempre indo em busca. Nosso cérebro, lembra só, ele precisa ser guiado por nós, indo em direção ao prazer. Aquilo que é mais prazeroso, mais fácil. Então, ele tende a fugir da dor, daquilo que vai despender mais energia. E nós precisamos treinar a nossa vontade para isso, né? Exercitando. Primeiro passo de tudo, hoje, o maior vilão, digamos assim, para a procrastinação é as redes sociais. Nós temos, e eu considero como algo muito útil, hoje no nosso WhatsApp, a gente trabalha, eu estou trabalhando aqui, eu atendo online também, favoreceu muito. Às vezes eu vou lá na obra do meu consultório, que está atrasada, inclusive, eu vou lá na obra, eu fico conversando e fico trabalhando, fico resolvendo outros assuntos. Se eu não tivesse essa tecnologia a meu favor, eu não poderia estar trabalhando de lá ou resolvendo o assunto da obra aqui na minha casa. A questão é, como é que eu vou usar essa tecnologia? Então, saber usar o meu tempo, administrar os recursos e as ferramentas é fundamental para que eu possa ter um trabalho que desenvolva com mais facilidade, com mais proveito, com mais resultados, ok? Então, isso já vai vencendo a procrastinação passo a passo. Mas é importantíssimo isso. Nós podemos também, mais um tema para a live, é falar sobre como a gente se relacionar com as mídias sociais. É importantíssimo, tá? Precisamos ter equilíbrio. Eu falo muito da roda da vida. Ela tem várias áreas, a nossa vida tem várias áreas. E todas as áreas da nossa vida precisam estar em equilíbrio. Eu não posso cuidar só do trabalho e esquecer da minha vida pessoal. Eu não posso cuidar só da vida pessoal e esquecer da minha formação. Eu não posso só pensar no lazer e esquecer dos meus compromissos, ou então só ter compromissos de trabalho e não ter lazer. Então, é preciso buscar o equilíbrio, sempre. Esta é a palavra de ordem, ok? Com relação às mídias sociais, eu vou sugerir um filme. Dilema das redes sociais. Quem não assistiu ainda, assista. É muito bacana, ele vai mostrar uma realidade de como é que os programadores, que os desenvolvedores de programas, eles capturam a nossa atenção. E é fundamental entendermos um pouco disso. Nós precisamos ter um pouco de senso crítico para saber trazer esse equilíbrio para a nossa vida, ok? Agora, com relação à psicologia junguiana, eu vou precisar me adiantar porque senão eu não consigo terminar a live dentro do prazo. A psicologia junguiana, ela fala muito do autoconhecimento, do buscar conhecer-se. Sempre vai ser este o caminho. Eu preciso sair dessa espécie de anestesiamento da consciência, onde eu estou sempre fugindo para outras coisas. E me anestesio, né? Essa fuga é uma espécie de anestesia para que eu não entre em contato com as minhas dores, com as minhas angústias, e aí eu vou falando também dos nossos compromissos também. Não falo só de mim, das minhas questões pessoais, é os compromissos também. Então, se eu não quero entrar em contato, é doloroso, é difícil, então eu vou deixando e vou abrindo mão. Por isso, existe também dentro da psicologia junguiana muitas ferramentas. Por exemplo, a imaginação ativa é algo muito bacana, que traz conteúdos que trabalhamos a nível de consciente e inconsciente. Trabalhamos também com os sonhos dentro da psicologia junguiana e outros recursos que são para que o sujeito tenha um desempenho melhor. Hoje, nós vivemos a era do desempenho. Tudo tem a obrigação de performar na maior qualidade, né? Todos têm que estar muito na ativa, fazendo isso, fazendo aquilo. O que todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer. Não, eu preciso ser único. Lembrem que eu falei, excessos ocupam um espaço muito grande na nossa vida. Ou seja, desequilíbrios, extremismos. Nós precisamos
olhar para a nossa alma, para a nossa essência. O que que o meu coração pede? O que que o meu self quer? E às vezes as nossas angústias estão aí, porque o meu coração, porque a minha alma não está sendo atendida e não está sendo ouvida. Dentro da psicologia junguiana, Jung, ele, no tempo das pesquisas dele, ele viajava muito, ia muito para a África. E nas tribos africanas, ele observou umas características bem interessantes. Eu vou contar, talvez eu conte de uma maneira meio distorcida, eu não sou muito boa para contar algumas histórias, mas vamos lá, me perdoem os que conhecem bem a história. A história do xamã. Numa tribo existe o pajé, o cacique e existe o líder espiritual, que é o xamã. O xamã, esse líder espiritual, ele é um ser individuado. O que é uma pessoa individuada? Todos nós estamos buscando aperfeiçoamento rumo a essa individuação, ou seja, a ser esse ser único que nós nascemos para ser. Quem é que eu sou? Na individualidade, isso é individuação. Então o xamã era essa pessoa que já encontrou essa individuação. E ele estando individuado, ele sabia exatamente quem ele era e como ele ia buscar as respostas. Quando ele tinha um problema da tribo, o que que ele fazia? O xamã ia para a floresta, sentava lá, meditava horas a fio, abraçava as árvores, enfim, voltava com a resposta. E trazia a resposta para a tribo. O que que a tribo fazia? Porque a tribo também está buscando a individuação, né? A tribo fazia o que o xamã fazia. O que ele fazia, eles iam repetir. Ou seja, a palavra do xamã se tornava lei. Agora, lembrem que eu falei, é único. Vai servir a lei do xamã para os outros membros da tribo para chegarem à individuação? Não, não vai. Por quê? Porque cada um é único. Cada um tem um jeito diferente, uma forma diferente e um tempo diferente de fazer cada coisa, de evoluir, de avançar num processo. Cada um anda, caminha, chega a caminhar num tempo diferente, não é verdade? A minha mãe falava que as meninas caminham primeiro, né? Mas enfim, não sei se isso é fato ou não. Mas as crianças, umas com 9 meses estão andando, e é fato. Tem crianças que com 9 meses andam. Como que elas aprendem e não sei, cada uma tem o seu jeitinho de aprender. Outras com 10, outras com 11, outras com 1 aninho. Tem muitas crianças que no dia do aniversário de 1 ano começam a caminhar. Outras com 1 ano e meio, às vezes 2. Depende. E tá tudo bem. Cada um do seu jeito, tá? Cada um é o seu próprio xamã. E aí, a TCC nos dá, a terapia cognitivo-comportamental nos traz muitas técnicas como ferramentas para que a gente possa também vencer a procrastinação. Por exemplo, separar as atividades por categoria, como eu estava falando, urgente, importante, circunstancial. Examinar os pensamentos, porque tudo começa no pensamento, isso a gente trabalha muito também em PNL. Você pensa, isso gera um sentimento e ele faz com que você vai agir. Então veja, tudo, a tua ação dependeu do pensamento. Como é que você direcionou o teu pensamento e aí você foi agir? Essa ação vai ter um resultado, positivo ou negativo. Então, controlar os pensamentos dentro dessa perspectiva, ok? Criar a lista de prioridades, como eu falei, colocar as atividades mais difíceis no início, ter clareza do que deseja, e aí o foco, perguntar o que te motiva, por que você trabalha, o que você leva a fazer o que tem que fazer. Então se responda também, tá? Autoquestionamento de novo, isso toda a psicologia vai fazer e vai sugerir para vocês. Técnica de exposição controlada, ou seja, você tem medo, tá com dificuldades, começa, vai, se desafia. Eu estou aqui me desafiando também. Faz muito tempo que eu estou procrastinando para começar as minhas lives. Muito tempo, não fazem ideia. Então, assim, antes eu era sempre convidada, sempre alguém me convidava, com muito orgulho, sempre participei das lives. Agora eu agradeço muito a quem está aí, me ajuda. Pausou, mas já voltamos, né? E aí, controlar os estímulos de celular, sinalizações, o ambiente, tira tudo que te atrapalha. Procura limpar, cria o teu ambiente propício, organização de mesa. Tudo isso
isso ajuda, tá bom? E completar as tarefas, isso também vai ser um estímulo muito importante. E o que mais podemos fazer? Essa administração do tempo que eu falei, que é fundamental. E eu tenho uma técnica, uma estratégia que a gente trabalha muito no coaching isso. É você pegar, tem 4 passos. Se alguém quiser anotar, pode anotar. Primeiro passo é ter clareza do que você deseja. Isso é numa sequência. Tenha clareza do que você deseja. Mas para ter clareza do que você deseja, você precisa primeiro saber o que você não quer. Opa, eu não quero isso. Opa, então o que eu desejo? Você não sabe. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer vento vai ser favorável. Não é isso? Esse é o lema dos marinheiros. Então é preciso saber. Qualquer caminho serve? Não, eu quero o meu caminho, ok? E aí, deixa eu falar uma frase aqui que o Pedro Calabres diz, ele é um neurocientista, muito bom, vale a pena seguir também, tá? No lugar onde quer chegar, se pergunte, né? Se você pensa, né, como você quer ser. E aí, isso que eu vou fazer, essa atitude, esse comportamento, isso vai me aproximar ou vai me afastar da pessoa que eu desejo ser, ok? Isso ajuda muito quando nós vamos tomar algumas decisões, porque a nossa vida é feita por decisões, não é verdade? Então, pensa nisso. Então, depois de ter a clareza do que deseja, é bloquear a agenda. Reserve na tua agenda aquele espaço para aquilo que você deseja fazer. Determine um horário, de tal horário a tal horário e cumpra. Terceiro, tornar essa agenda prioridade, porque só bloquear a agenda para aquele horário, de repente alguém te convida para uma coisa ou para outra, você, mas fui eu, compromisso é comigo mesmo, então, vamos deixar e vamos para lá. Não, é preciso defender a tua prioridade, defenda a tua agenda. Então, primeiro, foco, né, naquilo que você deseja, saber onde quer chegar. Segundo, bloqueie a agenda, um espaço na agenda para aquela tua tarefa. Terceiro, torne essa tarefa prioridade, torne a tua agenda prioridade, torne-se prioridade. E quarto, seja seu próprio laboratório. E aí nós entramos em todas as outras abordagens de psicologia, de psiquiatria. Torne-se você o teu laboratório, aprenda com você mesmo, aprenda com a tua jornada, com a tua caminhada, aprenda com os teus erros, inclusive, e tire proveitos, faça uma caminhada onde você olha para a tua vida e transforma o que foi bom e o que foi negativo em aprendizado para não repetir aquele mesmo erro e para colher os frutos daquilo que deu certo, ok? No fundo, para a gente ir finalizando, minha água, né? Senão... O problema, na verdade, maior da procrastinação que nós temos é a nossa insegurança, nossos medos, né? Às vezes é um medo voluntário, outras vezes é involuntário, às vezes é consciente, às vezes inconsciente. Às vezes nós temos medo de dar um passo a mais. Uma tarefa, achamos que não conhecemos o suficiente, somos perfeccionistas, somos detalhistas demais. Precisamos começar a abrir um pouquinho, relaxar um pouco mais e começar a caminhar. Porque é caminhar que se aprende, é caminhando que se aprende a caminhar. E é dando passos que se chega onde quer chegar, ok? Então, vale dizer para vocês que nem sempre isso tudo é consciente. Por isso as autorreflexões são fundamentais. O autoconhecimento, saiba por onde que você tem que olhar para você e que caminho você precisa decidir escolher, né? Tudo é uma questão de escolhas. Então, a procrastinação também é uma questão de olhar o foco com mais atenção, né? Determinar esse foco. E uma coisa que eu quero dizer para vocês é fundamental, tá? Essa falta de foco, ela tá diretamente ligada, é como se fosse gêmea da desorganização. Então comece organizando o teu dia, a tua vida, a tua mesa, a tua gaveta, a tua cama. Comece em algum lugar. Decida hoje, agora, o que você vai começar a trabalhar na organização e no teu foco, tá? Esse é o meu desafio para você agora, tá? Então, quem não gerencia o tempo, ele é um candidato fortíssimo à procrastinação, tá?
Então, força de hábito, nós somos escravos de hábitos, não somos? Por que não sermos escravos de bons hábitos? Eles vão nos dirigir. Quando você, falando em dirigir, quando você dirige, você precisa parar para pensar? Não precisa. Então, é um hábito, não é? Escovar os dentes é um hábito, né? Então, vamos lá, vamos pensar nisso. Então, planejar, vamos revisar aqui no final, tá? Então, crie bons hábitos, planeje o dia com uma lista de tarefas, pelo menos as mais importantes. Comece. Quebrar grandes tarefas em pequenas tarefas. Eu falo às vezes de uma pia de louça suja, muito suja, que nos paralisa às vezes. Nossa Senhora, lavar isso. Comece por uma colher, um garfo, uma faca, um copo. Quando você vê, tá tudo limpo. Não é verdade? Dá até vontade de limpar mais. Crie barreiras para a procrastinação, ou seja, elimine as distrações. Elimine. E bloqueia celular naquela hora, determina quando você determinou a tua agenda para determinada coisa. Desenvolva pequenas recompensas. Quando você cumpriu uma tarefa, celebre. Recompense a você mesmo. Comemore. Viva, que legal. Eu falo às vezes nem que seja brindando com um copo de água. Dizendo, legal, bacana, você foi 10, foi fera, você cumpriu hoje. Então, é isso aí. E estabelecer metas diárias, semanais e mensais, por que não? Talvez mais longo prazo também. Estabeleça, comece a exercitar, comece a treinar isso. Quando a gente fala de tempo, né, de criar aquela barreira de tempo ali, a agenda, existe a técnica Pomodoro. Se procurarem na internet vão ver detalhadamente, mas ela é basicamente determinar um tempo. Por exemplo, eu defino 50 minutos, meia hora para estudar, e me dou 5 minutos distrair, fazer um lanche, desculpa, que de vez em quando tá cortando, eu não sei se é a internet que tá falhando hoje. Então essa é uma ideia desenvolvida por Francesco Cirillo, que ele é um italiano, mas é muito bacana, e eu uso isso para mim, eu consigo focar e, tipo assim, eu uso a questão de 1 hora para uma atividade, eu desligo o celular, baixo o volume de tudo, e aí depois eu dou uma olhadinha lá, 10 minutos eu vou olhar as redes, se tem alguma mensagem, se tem que responder, se tem algo importante, e é isso. Gente, estamos chegando ao fim, eu preciso finalizar, porque senão eu perco a gravação da live, e eu gostaria que outras pessoas assistissem depois. Eu agradeço muito a cada um que acompanhou aqui ao vivo, agradeço também a quem vai assistir depois, e peço que, se fizer sentido para vocês, aquilo que fez sentido, aproveite para a própria vida. E, se possível, compartilha com outras pessoas, para que as pessoas também possam se beneficiar e também acompanhar o meu trabalho. Isso é muito válido, nos ajuda muito. Eu tenho projetos para o ano que vem, eu estou ainda dependendo da obra, mas enfim. Quero falar aqui um pouquinho do meu livro. Eu tenho também um livro, sou autora desta obra aqui, eu quero voltar a escrever, por enquanto está um pouco conturbada a agenda, mas vamos lá. Paixão.com, ele é um romance bem atual, porque fala de uma história que acontece nas redes sociais, né? Então, é bem bacana. Então, vale a pena, eu tenho ele, a venda hoje está basicamente mais comigo, né? Faz contato comigo para quem tiver interesse, é um romance bem quente. E tem, por fim, uma jornada terapêutica, que fala da protagonista também, né, da jornada terapêutica dela, ok? Muito obrigada, gente, um bom e abençoado dia a todos, e já vamos por um final de semana, né, que o final de semana seja, assim, de muita luz, muita paz, mas que não esqueçamos de olhar também para as nossas sombras que precisam ser reconhecidas. Tá bom? Deixe seus comentários depois, se tiver perguntas, se tiver algum tema para ser sugerido, para que a gente aborde, vamos lá que eu vou me aprofundar e vou trazer aqui para a gente discutir. Beijo grande, que Deus abençoe a todos.